Item B. Esboce o gráfico cartesiano de f. Item B. O item B, ele pede para a gente esboçar o gráfico de f, né? Fazer um esboço cartesiano. Bom, é sempre importante, tá, você conhecer alguns gráficos mais simples de funções, não somente as trigonométricas, tá? Por exemplo, da função do segundo grau, a mais simples é 1x ao quadrado, né? Da função do primeiro grau. Da função do primeiro grau, a mais simples, é y igual a x, ou 1x. Do seno, é y igual a seno de x. Do cosseno, é y igual a cosseno de x. Por que é importante a gente conhecer esses gráficos mais fundamentais? Porque se nós precisarmos obter outros gráficos, a gente pode obtê-los através desses mais simples, tá? E muitas vezes, você sabendo mais simples, você consegue chegar a um gráfico de uma função mais elaborada, através de deslocamentos no plano. Bom, aqui ele pediu para a gente desenhar esse gráfico, né? Algumas observações. Olha só. Primeira coisa. Essa função aqui, olhando para ela, é meio complicado de você entender como é que é o funcionamento de um gráfico que tem seno e cosseno ao mesmo tempo. Será que eu consigo modificar essa minha função aqui? Vamos lá, olha só. 1 menos seno ao quadrado de x, eu vou usar aquela minha terceira observação. Repara que se eu passar esse seno ao quadrado para o outro lado, o que eu vou ter aqui vai ser 1 menos seno ao quadrado de x, que vai ser igual a quem? Ao cosseno ao quadrado de x. Então, 1 menos seno ao quadrado de x, eu posso escrever como cosseno ao quadrado de x. Vamos fazer isso aqui. Olha só, f de x é igual a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de x, que é o cosseno ao quadrado de x, mais cosseno de x, tá? Bom, minha outra observação. A raiz quadrada de alguém elevado ao quadrado, e esse alguém, quando eu falo alguém, é alguém desconhecido, eu não sei o valor de x, tá? Equivale a essa igualdade aqui, que é a definição de raiz quadrada. A raiz quadrada de x ao quadrado é a mesma coisa que o módulo de x. Cuidado, porque quando você tem um número aqui, você usa um artifício, né? E esse artifício vale porque você sempre sabe que aquele número é positivo, né? Você está trabalhando com um número real. Então aqui a tendência é que você cancele por uma propriedade esse quadrado com a raiz e diga que raiz quadrada de x ao quadrado é somente x. Na verdade, não. Na verdade, é um módulo de x. Ora, por quê? Por exemplo, você tem lá raiz quadrada de 16, 4. Né? Você fala, raiz quadrada de 16 é 4. Na verdade, é um módulo de 4. Porque módulo de menos 4 é equivalente ao módulo de 4, que é igual a 4. Então, o número ao quadrado que dá 16 é eu elevar um desses valores do módulo ao quadrado. Tá? Então, cuidado que a raiz quadrada de x ao quadrado não é somente x, é o módulo de x. E aí, aonde eu vou usar isso? Aqui, ó. Porque aqui eu tenho alguma raiz, um número de alguma coisa desconhecida, sendo elevado ao quadrado. Lembra que eu falei que cosseno ao quadrado de x e cosseno, entre parênteses, ao quadrado é a mesma coisa? Isso para o seno, né? Então vale a mesma coisa para o cosseno. Então, aqui, na verdade, essa função ela pode ser reescrita como f de x igual ao módulo do cosseno de x mais cosseno de x. Perceba que minha expressão está ficando muito mais agradável, né, para construir o gráfico, porque ali eu estou transformando numa função com cosseno, né, não tenho mais o seno. Mais uma vez, outro cuidado. E agora a observação 2. Quando você tem um módulo de alguma coisa, o módulo, você, independente do número que você escolha, o resultado dele vai te dar um número positivo. Né? Quando a gente fala de módulo, na verdade, a gente está calculando distância até algum ponto. Então, por isso que o módulo é positivo. O módulo do cosseno de x me dá duas situações. Uma delas é o seguinte: pode ser o próprio cosseno de x,
se o x for maior ou igual a zero, mas também, né, pode ser menos o cosseno de x se o x for um número negativo. Tá? Então, aqui, na verdade, olha só, eu tenho o cosseno de x como possibilidade quando x é maior ou igual que zero, mas eu também posso ter menos cosseno de x quando x for menor do que zero. Ou seja, essa função aqui ela está dividida em duas partes. Uma delas, né, vai ser f de x igual, quando x for maior ou igual que zero, eu vou ter só cosseno de x aqui, né? Cosseno de x eu posso juntar com cosseno de x. Isso é 2 cosseno de x. Então, para meu x positivo ou igual a zero, eu tenho 2 cosseno de x. E quando eu tenho meu x negativo, eu vou ter menos cosseno de x. E aí, menos cosseno de x mais cosseno de x vai anular. Então, minha outra função é zero se o x for menor do que zero, para um x negativo. Bom, vamos lá. No que isso vai me ajudar a desenhar o gráfico? Né? Eu quero desenhar o gráfico. Bom, como eu falei no início, eu fiz o esboço aqui do gráfico da função cosseno de x de 0 a 2π, já que o resultado que ele pede para a gente é nesse intervalo aqui. Essa função, como eu já falei em outro vídeo, assim como a função seno, ela é periódica, a cada 2π você repete o mesmo gráfico, né, o mesmo desenho, tanto para a parte positiva, lá, aumentando para mais infinito, como para a parte negativa, para menos infinito. Também já falei que a função cosseno de x, um outro vídeo que eu fiz de funções trigonométricas, que nada mais é que eu pegar a função seno de x e deslocar sobre duas unidades para a esquerda. Né? Isso aqui é um deslocamento da função seno. Então, repara quanta coisinha, né? Quanto detalhe você vai encaixando para estar seguro em resolver uma questão. Bom, então, para fazer esse gráfico, eu tenho o gráfico da cosseno de x. Né? Esse gráfico aqui, de 0 a 2π, tá aqui os pontos notáveis que ele cruza e tal, bonitinho. Eu sei que a função cosseno ela é limitada entre menos 1 e 1. Qual vai ser a diferença desse gráfico para esse gráfico aqui, por exemplo? Ora, aqui é o dobro do cosseno de x. Então, todo o meu y que eu tenho como imagem nessa função aqui, todo o meu y para aquela função ele foi dobrado. Então, eu tenho uma amplitude maior. Então, meu valor máximo e meu valor mínimo agora deixa de ser entre menos 1 e 1. Se eu vou dobrar, passa a ser entre menos 2 e 2. E muda alguma coisa nesse x? Só muda em y, ela vai esticar mais, né? Você vai puxar, ela vai crescer mais rápido. Para cada x que você atribuir aqui, você vai ter um y dobrado. Então, ela vai crescer mais rápido. Como isso aqui é um esboço gráfico, tá? Simplesmente, eu não supondo que eu não tenha lá um papel quadriculado, com tudo direitinho, que aí eu teria que realmente, me baseando nesse, para fazer outro gráfico, eu teria que dobrar o meu desenho. Tá? Mas é um esboço gráfico. Mas você não tem aí um software, por exemplo, para desenhar um gráfico bonitinho para você, e nem régua você vai poder usar. Então, agora a minha variação passa a ser entre 2, que é o valor máximo dela, e menos 2. Esse é o gráfico de 2 cosseno de x, desconsiderando isso aqui, tá? O x maior do que zero. Mas eu vou ter que considerar, porque o meu gráfico é definido por duas sentenças. Então, esse gráfico aqui, ele não está correto, né, para a solução do problema. Se você lembrar que o eixo x é o eixo dos cossenos, você vai saber que nesse trecho aqui o x é positivo. Então, isso vale para o primeiro e para o quarto quadrante. E vai ser negativo no segundo e no terceiro quadrante. Por quê? Porque nesse trecho aqui o cosseno é o quê? Negativo. Né? Estou sobre o eixo negativo. Se eu estivesse analisando para o seno, a mesma coisa. Se eu estiver no primeiro, o seno é esse eixo aqui. No primeiro e no segundo quadrante, essa minha reta y, a minha ordenada, ela é positiva. Então, sendo nesse quadrante e nesse, é positivo. Mesma coisa no terceiro e quarto quadrante. O eixo y é negativo. Então, para o seno, se eu estiver falando de seno, vai ser negativo. Bom, voltando para o gráfico. Então, esse meu gráfico tem uma restrição.
Qual a restrição? De 3π sobre 2 a π sobre 2, ou de menos π sobre 2, né, girei ao contrário, até π sobre 2, eu tenho essa função aqui. Então, olha só, aqui no gráfico, esse trecho aqui, negativo, né, não serve para essa função. O que eu faço? Apago. Né? Não faz parte, então eu apago. Não tem isso na minha função. Essa parte aqui tem na função 2 cosseno de x sem a restrição, ou da cosseno de x sem nenhuma restrição no domínio. Esse trecho aqui não existe na função 2 cosseno de x para x maior ou igual a zero. Tá? Eu estou olhando para o meu cosseno, onde ele é só positivo. E aqui, ó, se você for olhar nesse trecho que eu apaguei, vai ser justamente o que está ali no círculo trigonométrico. Né? Tá, mas aí eu vou ficar com esse trecho aqui vazio, vai deixar de ser função. Qual é o esquema? Agora eu vou olhar para a segunda parte. f de x é igual a zero se x é menor do que zero. Então, o trecho que eu apaguei, que é esse intervalinho aqui, ó, você olha aqui no círculo trigonométrico, menos π sobre 2 a 3π sobre 2, eu tenho cosseno negativo. E aí, para o cosseno negativo, eu vou usar f de x igual a zero. E o que é f de x igual a zero? f de x igual a zero é uma reta sobre o eixo x. É uma reta coincidente, né, paralela e coincidente ao eixo x. Só que aí é só nesse intervalo, não é para todo o x real. Então aqui, ó, a minha função ela vai emendar com aquela outra função ali. Então esse gráfico aqui que eu construí é o gráfico pedido. Tá? Então eu vou deixar até umas figuras aí feito no GeoGebra. Se alguém depois tiver interesse em baixar, eu vou deixar um linkzinho para você baixar. O programa é um software gratuito. Na verdade, ele é para desenho geométrico, mas serve muito para função também. Tá? E eu vou colocar esses passos que eu dei aqui para a construção da função. Eu vou botar a função cosseno de x, 2 cosseno de x, e depois a função sozinha para você ver como ficou. Tá legal? Então, esse vídeo aqui ele é importante aí, não somente para quem vai fazer a prova específica, tá? Então, vários desses detalhezinhos que eu comentei aí no vídeo pode ser cobrado na prova não específica, tá? Então, essas dicas aqui são importantes, tá? Repara que isso aqui não serve só para função trigonométrica, serve para valores de x real, e aí você aplica em problemas, e essa aqui é importantíssima também, tá? Geralmente isso aqui derruba muita gente, porque quando você tem um valor conhecido, você pode tranquilamente ali usar aquela propriedade de cancelar o 2 com a raiz quadrada e dar um valor só positivo, porque a raiz quadrada de um número real vai dar sempre um número positivo mesmo, tá? Então, fiquem atentos a isso aí, tá? Então, não esquece, se inscreve aí no canal, curte e repasse aí o vídeo para o seu amigo também que está lutando aí por uma vaguinha numa universidade ou num concurso qualquer. Valeu, galera!